Bom dia, amigos. A primeira coisa que eu preciso saber é quanto tempo eu tenho. Tá bem. Eu acho que esse evento precisa dar exemplo da graça. Não é verdade? Para que esse legalismo, gente? Para quê? Amigos, então vamos iniciar. Primeiro eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vocês preferem qual? Sempre é ruim primeiro? Olha, vocês sabem que mulheres, crianças e homens de óculos têm prioridade, né? Então a gente vai das mulheres. A notícia boa é a seguinte: é que eu vou falar de outro tema. Não vou falar sobre interpretação bíblica. Vou falar sobre a teologia do remanescente. Por quê? Deixa eu explicar. É porque houve uma alteração estrutural do programa. E nessa alteração estrutural do programa, o meu tema ficou prejudicado. Mas assim, não é uma crítica não, por favor, tá? É apenas um reajuste também do tema. Apenas isso, porque com apenas 1 hora por dia, o tema de interpretação bíblica, eu acho que fica... eu vou comprimir demais e vai perder a utilidade do tema. Entenderam? O que eu vou passar para vocês, para mim, não vai ser assim satisfatório. Então eu pensei em um tema. Até hoje de manhã eu estava na dúvida ainda que tema trazer, mas eu pensei num tema que fosse bem a cara do evento. Então eu pensei em falar sobre os 7 remanescentes. Eu acho que vai casar bem com os temas que estão sendo abordados aqui. Aí eu preciso saber, quantos aqui aprovam essa modificação? Aprovado. Votos contra? Esse é o legalista do grupo, é? Então, pronto. Sempre tem que ter um seguidor de Coreia, né? Mas é isso, gente. Vai perder a utilidade do assunto. Porque veja bem, nós estamos aqui num momento, num contexto mais de palestras. Eu pensei que ia ter uma sala separada, ou então, né, seria uma sala de aula. Modificou. E por ter modificado, eu penso que seria mais útil para o evento a gente abordar um tema também em estilo de palestra. Tá bem? Eu vou falar sobre os 7 remanescentes. Agora, por que eu vou falar sobre esse tema? Eu vou explicar. Primeiramente, eu quero destacar o seguinte. Eu fiz um esboçozinho de alguns assuntos que eu quero falar e não perder de vista. Primeiro, amigos, há pessoas que são sinceras, só não têm a compreensão correta. E a gente precisa ter essa sensibilidade e esse cuidado. Nós temos a tendência de achar que todo mundo é filho do capeta com K, só porque pensam diferente da gente. É verdade ou não é? Temos a tendência de chamar todo mundo de filho do diabo só porque pensam diferente da gente. Não é bem assim. Há pessoas muito sinceras que estão apenas equivocadas. E cabe a nós, pelo Espírito, tentar ajudá-las no amor cristão. É verdade ou não é? Pois bem, eu acho esse ponto primeiro relevantíssimo. Segundo, há pessoas arrogantes, muito orgulhosas, mergulhadas no erro.
Neste caso, a gente poderia dividi-las em dois grupos: aqueles que um dia as percepções se afloram e ela percebe que precisa lutar contra o orgulho, contra a soberba do coração, e elas então se rendem à verdade. Mas há aquelas, como Coré, que sabem que estão erradas, no fundo sabem que estão erradas, mas o prejuízo de voltar atrás é considerado muito maior do que admitir que está errado. Por exemplo, isso aconteceu com Lúcifer. Houve um momento em que ele percebeu que estava em erro, mas admitir para o universo todo que ele estava errado, para ele era mais caro, infinitamente mais caro, do que reconhecer. Então ele acreditou que a ruína, o caos e a destruição final seria mais lucrativo do que admitir para o universo inteiro: olha, eu errei, e perder talvez a credibilidade, ou passar por essa humilhação diante do universo, de admitir que errou. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente ensina uma mentira e propaga com muita paixão, a tendência é, quanto mais pessoas eu enganar, quanto mais discípulos eu fizer, maior será a dificuldade de eu voltar atrás, porque o preço a ser pago da humilhação, da vergonha, será muito maior. Então mais difícil é de voltar atrás, de se arrepender genuinamente. Terceiro, há pessoas que sabem que estão erradas, mas preferem manter-se no erro, que é o caso de Coré, que se ruinam. Quarto, o problema algumas vezes não é doutrinário, e é por isso que eu vou abordar esse tema hoje, sobre os 7 remanescentes. Amigos, o problema não é trindade, o problema não é perfeccionismo, o problema não é o nome de Jesus, se é Yeshua ou se é Yehoshua. O problema não é o dízimo. O problema de muitos adventistas de hoje é que eles não acreditam mais que esta igreja é a igreja remanescente. No fundo, o problema não é e nunca foi doutrinário. Porque quando eu creio na remanescência do movimento, eu posso até ter dúvidas, mas não consigo de forma alguma questionar a veracidade do movimento. Então eu busco sanar as dúvidas ao invés de construir certezas. Não existe, escuta bem o que eu vou dizer. Eu disse para um antitrinitariano esses dias, porque ele disse assim para mim: não, a gente não acredita na trindade, mas a gente acredita na igreja. Eu disse a ele: esse é aquele argumento falso que não é capaz de se sustentar pela sua própria base de argumentação. Por quê? Porque não existe movimento remanescente sem teologia remanescente. Não é a parede, não é o nome lá fora que traz a identificação do movimento como remanescente. É sua teologia, porque é a sua teologia que constrói a sua identidade remanescente. Então, se existe algo errado na doutrina, e olha, a verdade só é verdade quando ela é completa. Não existe 90% de verdade. 90% de verdade é 100% mentira. Então, se a teologia adventista tem problemas, eu digo, se as crenças fundamentais adventistas têm problemas, então ela não pode ser mais a igreja remanescente. Então, nesse caso, nunca foi. Porque desde o princípio a igreja teve as suas dificuldades até que se constituiu plenamente as suas crenças fundamentais. Entenderam? Então o problema não é doutrinário, não é trindade, não é perfeccionismo. O problema é, eu creio que esta igreja foi levantada por Deus e que ela é constituída profeticamente como um movimento remanescente para o tempo do fim?
Se eu duvido disso, agora sim, eu vou questionar a Trindade, o outro vai questionar o dízimo, o outro vai questionar a natureza do Espírito Santo, o outro vai questionar a questão da justiça pela fé, da justificação pela fé, o outro vai questionar, enfim, o nome de Jesus. Percebem? O efeito dominó. Outra coisa que eu queria destacar antes de entrar no tema propriamente dito. Por outro lado, vivemos na geração em que todos têm opinião sobre tudo e mais que todos. Todos têm opinião sobre tudo e mais que todos. Essa é a geração de hoje. Na internet, todo mundo é especialista em tudo, já viram? A internet é a terra de ninguém. Ao mesmo tempo, é a terra de todos os especialistas. Não é assim? Tipo, eu não sou formado em geografia, mas eu sei mais que o professor de geografia. Eu não sou formado em física, mas eu sei mais do que o cara que é formado em física. Não é assim? Eu não sou formado em química, mas eu sei mais. Da mesma maneira, eu não conheço grego, não conheço hebraico, não conheço teologia, não fiz teologia, melhor dizendo, mas eu sei mais de grego e hebraico, sei mais de teologia do que aquele que é formado. Eu não estou dizendo com isso que há uma infalibilidade por parte de quem estudou, de quem se especializou. Não é isto. Eu só estou só estou advogando uma palavrinha que está em desuso hoje em dia. A humildade e a simplicidade de espírito e o respeito. Humildade. Humildade. Aliás, humildade, respeito é o que mais falta hoje. Os jovens não querem respeitar os adultos. Não é assim? As pessoas não querem respeitar as regras da escola. Por isso até dão voador em diretor. Não é assim? As pessoas não querem respeitar as leis de trânsito. Então a gente vive na geração onde eu é quem estabeleço a minha regra, a minha lei, e eu é quem estabeleço o que eu creio. E se ninguém segue o que eu penso, todo mundo está errado e eu estou certo. Bom, basicamente é isso. Eu vou entrar no meu tema. Hoje à noite eu vou estar falando sobre a suficiência da cruz e a insuficiência da graça. A suficiência da cruz e a insuficiência da lei. Me desculpe pelo erro. Então é imperdível o tema de hoje à noite. Eu vou falar então sobre os 7 remanescentes na história deste mundo, desde o Éden. E esse tema ele vai reconstruir nos corações demolidos a confiança de que existe um remanescente no tempo do fim. E é este remanescente o responsável em levantar a bandeira da verdade. Mas tem um detalhe, a pergunta que eu faço agora é o que significa o termo remanescente? Qual o significado do termo remanescente? Eu posso ficar embaixo, né? Qual o significado do termo remanescente? O termo remanescente eu vou exemplificar para facilitar a compreensão. Vocês trocaram esse piso recentemente, não foi? Foi recente, não foi? Vocês se lembram do piso anterior que estava aqui? Você lembra? Vamos supor que, esquece esse novo, vamos para o velho. Vamos supor que, ao invés de trocar o piso, vocês que estavam interessados apenas em trocar o piso aqui que quebrou, da frente. Alguma coisa pesada caiu e trincou aqui uns 3 pisos aqui, na frente. Então vocês pensaram assim, nós precisamos trocar esse piso, só que tem um problema. O problema é encontrar o piso igual, semelhante. Mas tudo bem, você procura a casa de material de construção que vocês, não sei se é 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos atrás, compraram esse piso. Eu pergunto, você vai encontrar? Não. Mas tudo bem, vocês resolvem procurar em todas as casas de materiais aqui de Campina Grande. Vocês vão encontrar? Não. De repente,
o rapaz que havia vendido para vocês há 20, 30 ou 40 anos atrás, se lembrou de uma coisa: que lá no fundo do depósito, na época que vocês haviam comprado o piso, tinha sobrado, restado uma miudez ali, um pouquinho desses pisos. Um remanescente do piso original. O termo remanescente eu gosto de exemplificar dessa maneira para dizer que remanescente é o que sobrou, é o resto do original. Original. Então, amigos, nós vamos fazer um passeio pela Bíblia e vamos descobrir quem foram esses 7 remanescentes na história da igreja, do povo de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. Mas a gente vai fazer o seguinte: é um tema um pouco extenso, então a gente vai precisar da ajuda de vocês. Vocês trouxeram Bíblia? Então vamos lá, vocês vão nos ajudar. Preciso de um outro microfone, é possível? Eu vou tentar falar nessa manhã sobre o primeiro, o segundo e o terceiro, se der o terceiro remanescente. E amanhã a gente fala sobre o quarto e o quinto, e no último dia a gente fala sobre o sexto e o sétimo remanescente. Combinado? Ok. Vocês estão com a Bíblia aí? Ótimo. Então vamos começar aqui. Você pode ler para a gente, amigo? Eu vou passar o texto, você pode ler para a gente? Agora seria bom alguém ficar conduzindo o microfone, tá? Para a gente poder agilizar, para andar mais rápido, tá bem? Ao invés de eu abrir os textos aqui, passando para vocês já deixam aberto aí o texto para ler e eu dar a explicação, combinado? Então você vai ler para a gente Gênesis capítulo 3, verso 15. Eleazar, você pode ler? Gênesis capítulo 6, verso 2. Você vai ler? Você vai ler 2 Pedro 2, verso 5. Combinado? Constantino, você pode ler também? Vocês dois aí, podem ler para a gente? Vamos pegar aqui e depois a gente passa para cá, tá bem? Constantino vai ler para a gente Gênesis 9, verso 1, verso 8 e verso 9. E a irmã vai ler Gênesis capítulo 11, verso 7 a 9, tá bom? Lê para a gente, por favor. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ótimo. Gênesis 3, verso 15. Eu chamaria esse verso de a raiz da promessa. A raiz da promessa. Neste texto, infelizmente, por conta da queda de Adão, a humanidade passou a estar confinada à condenação, ao juízo. Por conta do contexto do pecado, inclusive Ellen White vai dizer no livro Patriarcas e Profetas, na página 80, que todos que vieram de Adão nasceram com o DNA da transgressão. Nasceram com o DNA da transgressão. Todos passaram a ter a natureza transgressora, pecadora. Todos. Isaías 48, por exemplo, verso 8, não precisa abrir. Isaías 48, verso 8, por exemplo, fala sobre nascer, ou desde o ventre já ser encontrado como transgressor. Embora o contexto faça referência à apostasia de Israel, mas o profeta ele extrai a explanação com base em uma realidade micro, para expandi-la numa realidade macro. Essa é a essência da natureza humana. Gênesis 3,15 fala da ira de Satanás, da perseguição de Satanás, mas também fala da redenção em Cristo. Porque quando diz, e ele lhe pisará na cabeça, é uma referência também à contenção das consequências do pecado, e isso é Ellen White quem diz no livro Patriarcas e Profetas. O ato de pisar na cabeça da serpente é uma promessa de que Deus iria inibir o efeito do pecado sobre a raça humana. Então ele está falando da graça, do que está sendo apresentado aqui durante esses dias. Então Gênesis 3,15 é também a promessa da graça. A aliança que Deus fez com Adão
ele não fez apenas com Adão, ele fez com toda a sua descendência. Abel era o descendente na qual Deus havia feito aliança, o descendente da aliança. Abel foi assassinado, então Deus estendeu a aliança a quem? A Sete. Bom, em Gênesis 6, verso 2, diz o seguinte: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os descendentes de Sete, ou Sete, o filho de Adão, havia se espelhado em Adão. A sensibilidade espiritual, o arrependimento pelo pecado e o desejo de fazer parte da aliança e receber a herança eterna fazia parte do contexto de vida de Sete e de sua posteridade, de sua geração. Eles viviam nos vales, mas infelizmente a descendência de Caim, que era corrupta, má, persistentemente, e que havia se declarado rebelde diante de Deus, rejeitando os princípios da aliança. Isso está lá no Patriarcas e Profetas. A descendência de Caim rejeitou os princípios da aliança e passaram a viver por si, estabelecendo o seu próprio critério de existência. Eles então começaram a descer para os vales também, onde estava a descendência de Sete. A descendência de Sete, preocupada em manter a sua identidade estabelecida pela aliança, então eles fogem da presença da geração da descendência de Caim, e eles vão se refugiar onde? Nas montanhas. Mas o tempo passou, e o tempo muda muita coisa, não é? E a descendência de Sete começou a descer as montanhas e se misturar com a descendência de Caim. Nesta mistura, o que houve? O que aconteceu? O que aconteceu nessa mistura? Apostasia. A geração, a descendência de Sete começou a se apostatar e a esquecer-se da aliança que havia sido feita com Deus. Começaram a se esquecer dos ensinamentos de Adão. Imagina, Adão viveu 9 séculos, várias gerações, e tentando salvar os seus descendentes da rebeldia, do caos, da desgraça. Mas infelizmente, quando se misturaram com a descendência de Caim, eles começaram a também se identificar com a geração de Caim. Aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção de vocês para uma coisa muito séria. Apenas um parênteses. Cuidado com o jugo desigual. Foi graças ao jugo desigual que sobreveio o dilúvio sobre a terra. Olha o que diz 2 Pedro 2, verso 5. Por causa do dilúvio, por causa da decadência dessa descendência de Sete, Deus teve que trazer o juízo sobre a terra, e Deus teve que levantar um novo remanescente. 2 Pedro 2, verso 5. Quem vai ler? E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vocês ouviram a palavra preservou Noé? Portanto, quem restou dessa geração mais corrupta? Noé. O único preservado, junto com a sua família. O único que restou, que sobrou do original. Deus então, ele faz uma aliança com Noé. Essa aliança está registrada no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, verso 8 e 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No verso 11, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus fez uma aliança com Noé e com seus descendentes. E o princípio da aliança,
claro, a gente poderia destacar vários princípios que construíam a ideia da aliança. Entre eles, quais seriam os mais importantes? O que vocês sugerem? O que nós estamos estudando aqui. A aliança ela tinha como fundamento a lei e a graça. A lei e a graça. Noé era um homem fiel a Deus. Noé não era apenas um homem que acreditava na redenção futura, mas ele também era leal, fiel à aliança. E é assim, quando Deus nos convida, nos convoca, faz um chamado para fazer parte da sua aliança, Ele está também nos chamando para uma aliança de lealdade ao pacto estabelecido. Então Noé e seus descendentes são convidados, são chamados, e eles representam agora nessa aliança, nessa manutenção da aliança, eles agora se tornam o segundo remanescente na história, o que sobrou, o que restou, para dar sequência no pacto, no projeto da aliança, que deveria ser estendido ao mundo, através de sua descendência, através de sua geração. Nisso a gente pode trazer a ideia missiológica, claro, num contexto diferente, talvez, diferente da maneira como é difundida em nossos dias, mas há um elemento missiológico aqui, porque Deus abençoou Noé e abençoou também a sua descendência. E quem são os descendentes de Noé? Todos que viriam de sua geração. A aliança deveria ser transmitida de pai para filho. Todas as gerações deveriam ser chamadas, convocadas a fazer parte da aliança divina. Mas, a exemplo dos descendentes de Adão, o tempo passou e mais uma vez a descendência de Noé começou em processo de apostasia. Como um corcundo, começaram a virar as costas para Deus e para a aliança que havia sido estabelecida. A geração dos descendentes de Noé, especialmente ali no contexto da Torre de Babel, por exemplo, era uma geração má, corrupta. Veja o que diz Gênesis capítulo 11, verso 7 a 9. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A confusão de línguas estabelecida ali, ela era apenas uma representação máxima da confusão de valores existenciais. Se você ler nos versos anteriores, a maldade, a violência era tão grande que provocou uma citação até complexa, que diz que Deus teve que descer para ver se de fato era assim como em Sodoma também. E Deus desceu e confirmou e fez toda a confusão de línguas, como vocês já sabem. Então, a descendência de Noé havia se tornado má, corrupta, violenta, promíscua. A poligamia ganhou força, intensidade nessa geração, por exemplo. E Deus então confunde a língua dos povos em sinônimo de reprovação àquela descendência, àquela geração. Então Deus levanta um homem, que nós vamos chamar aqui de terceiro remanescente. Olha o que diz, eu não passei o texto, né? Então vamos aqui, quem pode ler para a gente? Vamos pegar de cá? Você pode ler, irmã? Você pode, vou chegar aí em você. Isaías 51, verso 2. Isaías capítulo 51, verso 2. Irmã, você vai ler? Eu passo para lá. Então você, minha irmã, a irmã da refeição maravilhosa. Diga aí. A irmã do cuscuz divino. Bênção. Você, peraí, eu vou passar os textos primeiro. Você vai ler Gênesis 12, verso 2. Quem mais aqui? Gênesis 15, verso 13. Você vai ler? Gênesis 50, verso 25. Vai ler aqui, irmã? Então você vai ler Êxodo capítulo 6, verso 2 a 8. Quem mais vai ler?
Vamos passar para cá então? Vai ler, irmão? Você vai ler? Você vai ler Êxodo capítulo 6, verso 2 a 8. Não esquece não, hein? Você vai ler Números 32, verso 11 e 12. Vai ler, irmão? Você vai ler 1 Reis 11, verso 13. Tá? Quem vai ler aqui? Você vai ler Êxodo capítulo... Êxodo não. 2 Reis 17, verso 7, verso 8, verso 18, verso 23. Guarda aí. Bora? Então Isaías 51, verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei. Só uma pausa. Deus levantou quem? Vocês ouviram? Abraão. Vocês viram a palavrinha que apareceu ali? Vocês viram a palavrinha que apareceu ali? Leia novamente, irmã. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só... sendo ele só, é o que sobrou, é o que restou. O terceiro remanescente, Abraão. Pode terminar de ler, irmã. Eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então, diante da perversidade em que se tornara a descendência de Noé, Deus então encontra um homem para dar sustento, para continuar levando a sua aliança diante das gerações futuras. Esse homem foi Abraão. Ele é o que sobrou, o que restou, ele só. E agora Deus o chama e estabelece a sua aliança com ele e com quem mais? Olha o que diz Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu te engrandecerei, se tu uma bênção. E no contexto você se lembra que diz assim: eu te abençoarei, e você vai precisar ser o quê? Uma bênção. Ou seja, a bênção da aliança. Alguns interpretam, a doutrina da prosperidade interpreta essa bênção como bênção material. Mas a bênção que Abraão recebe é a bênção da aliança. E seria dessa linhagem que nasceria aquele que traria o cumprimento dessa aliança. Inclusive, essa semana eu estou escrevendo o comentário, viu, Matusalém? O comentário da lição da Escola Sabatina desse próximo trimestre, no site da CPB, sou eu que vou estar fazendo. E é sobre aliança. Não sei se vocês já receberam a lição, é sobre aliança. E essa semana eu estou escrevendo a lição número 6, a 6ª lição, e fala sobre Abraão. Fala sobre que bênção é essa que Abraão recebeu. Aí vocês acessam, viu? Que vai ter o QR Code na lição. Você acessa pelo QR Code, você vai direto no comentário. E eu que estou fazendo o comentário, o Eleazar vai fazer um comentário à frente aí, não sei qual, mas ele vai escrever também, convidado pela CPB. Mas veja, vamos lá, voltando aqui. A aliança que Deus estabelece com Abraão não é apenas com ele, mas com a sua descendência também. Porque o objetivo de Deus é que todos sejam chamados, convidados à aliança eterna. Mas tem um problema. Olha o que diz Gênesis 15, 13. Quem está com Gênesis 15, por favor? Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus disse para Abraão: a sua descendência será uma descendência escrava. E lá no Egito, eles vão sofrer a interferência da cultura pagã egípcia. E a sua descendência correrá o risco de perder a identidade da aliança dentro do Egito. Mas olha, Deus não deixaria o povo confinado ao caos dentro do Egito. Embora eles tenham vivido muito tempo dentro do Egito e se contaminado de certa forma com a cultura pagã egípcia. Mas tem um detalhe:
Esse detalhe está registrado em Gênesis 50, verso 25. Leia. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. O que José está dizendo? Em outras palavras, José está dizendo assim: Deus vai se levantar do seu trono para salvar o seu povo. Deus vai intervir na escravidão e vai trazer liberdade aos oprimidos. Deus vai retirar o seu povo do meio da influência de uma cultura hostil, pagã, severa contra a aliança. É claro que foi Satanás quem promoveu esse assalto, quem trabalhou para que isso acontecesse, e Deus agora intervém a favor do seu povo para libertá-los. Agora, quem ele levanta para libertar o seu povo? Veja, Deus levanta uma pessoa agora para libertar o povo, mas não é um novo remanescente, porque o povo estava numa cultura hostil, escravizado contra a própria vontade. Então, Deus pretendia resgatar esse povo e restituir a eles a aliança que fora feita com Abraão. Entenderam? Então, quem seria esse homem? Êxodo capítulo 6. Quem está com Êxodo 6, verso 2 a 8? Leia, irmã, por favor. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel... E me lembrei da minha... aliança. Continue. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Portanto, Deus levantou quem? Moisés, para ser o libertador. Deus se lembrou da sua aliança que havia sido feita com quem? Com Abraão. E agora, libertando o povo, ele traria novamente o povo para a sua aliança novamente. O povo sai do Egito e vão em direção ao Monte Sinai. E lá Deus pretendia ter um encontro com o povo, por intermédio de Moisés. Não sei se vocês sabem, mas Moisés subiu ao monte 2 vezes. 2 vezes. A primeira foi rápida, a segunda durou 40 dias. A primeira ele recebe as leis, as orientações. E ele desce levando as leis, as orientações ao povo. E o povo prontamente diz o quê? É pra já, é agora. Pode botar fogo nesse negócio que a gente cumpre aqui, mata no peito. Mais ou menos isso. Se fosse o Diego falando agora. E foi isso que aconteceu. Eles falaram dessa maneira. Então eles levantaram o altar, fizeram o sacrifício depois de ter ouvido a lei. 12 pedras, 12 colunas foram levantadas, uma coluna para cada tribo, e essas colunas representavam a aceitação, o contrato assinado do povo. Senhor, nossa tribo está em pé, pode mandar aqui que a gente assina o contrato. Esse é o nosso compromisso. Mas pouco tempo depois, então, Moisés subiu novamente ao monte. Ele e Josué. Josué permaneceu no meio do caminho. Moisés aguardou 7 dias até que Deus respondesse. Não se apresse, viu? Quando você pedir algo e Deus demorar para responder. Desde o momento que Moisés atendeu o chamado,
ele prontamente se colocou ali no monte e ficou 7 dias ouvindo apenas o silêncio. Quando deu o 7º dia, Deus então respondeu. Agora começou a contagem dos 40 dias. 40 dias. 40 dias foi tempo suficiente para quê? O que aconteceu lá no pé do monte? Lá no Arraial dos Santos. O povo se corrompeu, voltou às velhas práticas egípcias, se rendeu à cultura da idolatria e transformou Deus num bezerro de ouro. É nesse contexto que depois de 40 dias Moisés desce, aí Deus fala assim, desce porque há uma balbúrdia de ruído lá embaixo. Então, quando Moisés e Josué descem, e Moisés vê aquela cena, nesse contexto que Moisés lança as tábuas ao chão. E elas se partem. Era Deus dizendo, antes de vocês cancelarem a aliança comigo, eu já estava cancelando a aliança com vocês. Milhares de pessoas morrem ali ao pé do monte, porque fizeram uma escolha contrária ao chamado, ao apelo divino. Amigos, por que Deus, abri um parênteses aqui, por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Acho que foi o Constantino que disse ontem, foi você que falou sobre que os deuses se reuniam nos montes, né? Foi você? Não? Quem foi que falou? Foi o Diego, ok, exatamente. A cultura religiosa da época entendia que os deuses estavam muito longe do ser humano e eles habitavam nos altos dos grandes montes. Tanto é que se você um dia for na Palestina, em Israel, na Jordânia, você vai encontrar altares nos altos das montanhas. Lá na cidade de Petra, por exemplo, tem uma escada que parece que não tem fim. Você vai subindo escadinhas construídas ali na rocha e sobe até lá em cima. E quando você chega lá em cima, tem um altar de sacrifício, exatamente da maneira como a Bíblia descreve, que eles faziam sacrifício nos altos. Os templos na época eram nos altos. O santuário de Salomão foi construído onde? No alto de Jerusalém. Ainda não existia Jerusalém como é hoje, mas o santuário foi construído no alto do monte. Às vezes Deus se comunica com as pessoas na cultura delas, para facilitar a compreensão, o entendimento da sua mensagem. Por que, por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas? Porque as demais leis foram escritas em quê? Em rolos. Por que Deus escreveu só os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Sabe por quê? Quando você vai ao Egito, você encontra um negócio que eles chamam de cartuchos. São um círculo oval, meio oval. Quer dizer, meio não, bastante oval. E dentro desse círculo tinha o nome do faraó, ou de um deus, ou de uma província muito importante que eles conquistavam. Então os faraós, eles queriam dar uma ideia de eternidade, eternizar aquele nome, por ser o seu nome de faraó, que eles consideravam Deus também, ou eternizar o nome do seu Deus, ou então eternizar uma conquista muito importante. Então eles talhavam essa escrita na rocha, ou no templo, mas sempre em rocha, sempre em pedra, para transmitir a ideia de eternidade. Isso aqui é eterno. O povo de Israel viveu nessa cultura, assimilou essa cultura. Então eles entendiam que tudo que era talhado, escrito em pedra é eterno. Por isso Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra. Então quando o povo viu Moisés descendo com os 10 mandamentos escritos em pedra, eles entenderam. Moisés não precisou explicar. De imediato, quando bateram o olho, eles entenderam: essa lei é eterna. Esses mandamentos são eternos. Por isso,
Mas aí o povo segue viagem, deserto afora. E você sabe que o povo de Israel era assim. Quando o milagre acontecia, o Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, tudo faremos, tudo cumpriremos, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico. Como é que eu pude não confiar, não acreditar? Entendeu? Mas quando vinha uma provação, aí eles se rebelavam e queria matar Moisés, queria apedrejar e queria não sei o quê. Era sempre assim. Então, quando chegaram na divisa com Canaã, cerca de 11 quilômetros da divisa até Canaã, então Moisés, ele chama os príncipes, os 12 príncipes, um príncipe de cada tribo, e diz, vocês vão em Canaã e vão fazer uma análise, vão vistoriar a terra, e vão trazer para a gente as informações. E eles vão. Quantos dias os espias ficam em Canaã? 40 dias. E eles voltam de Canaã e trazem o que com eles? Cachos de uva grandes, gigantescos. Mas tem um problema. O problema é que era 10 contra 2. Já viram um time assim? 10 contra 2? Quando Josué e Caleb se apresentaram, eles disseram assim: gente, vamos juntos tomar Canaã, porque Deus prometeu dá-la a nós, a vitória certa é garantida. Não foi assim? Josué e Caleb. Aí, e não falaram nada de gigante, não sei o quê. Quem falou foram os outros. Os outros disseram assim: que esse povo é doido, é cheio de gigante, armado até os dentes, com gás lacrimogênio, com bomba atômica, com arma biológica. Claro, gente, eu só estou parafraseando, viu? Não acreditem não. Nós somos como gafanhotos diante desses homens. É loucura entrar em Canaã desse jeito. Imagina, um povo que não era preparado para a guerra, não tinha armamento. Imagina. Então o povo ficou doido. E Josué e Caleb tentando animar: não, gente, mas Deus vai ser conosco, Ele prometeu, vamos confiar. Olha o que aconteceu no Mar Vermelho, olha o que aconteceu lá, a água que saiu da rocha, olha o quanto milagre, a sombra durante o dia, o fogo durante a noite pelo deserto. Gente, a loucura é não confiar. Mas não teve jeito. Imagina o seguinte, só para você ter uma ideia: o Eleazar levanta cedo e veste aquele terno, pega a maquininha dele, faz aquela coisa na barba, ajeita o cabelo, passa um cremezinho. Eu já disse que não passa. Que isso? Hoje a primeira coisa que eu fiz depois de tomar banho, passei um creme. Quem dera que os homens fossem um pouquinho vaidosos, pelo menos um pouquinho como as mulheres, né? No encontro de casal que eu fiz uma vez, eu abri a sessão para perguntas e respostas anônimas. E um papelzinho veio assim: pastor, por favor, fale para os homens escovarem os dentes, porque meu marido, depois que eu casei, não escova mais os dentes. Eu não ia dizer, mas eu vou dizer o restante da frase. Porque tem bafo de merda, ela disse. Então, quem dera que os homens fossem, um pouquinho mais vaidosos como as mulheres, se cuidam mais, viu? Não é pecado não, viu, gente? Se cuidar um pouco mais, viu, Eleazar? Não é pecado não, viu, legalista? Seu legalista. Aí ele botou o terno e está curioso para ver o final da história. Aí ele sai da casa dele até a igreja, mas vem de a pé. Do hotel até a igreja central de Campina Grande. Longe, né? Aí logo na recepção, uma moça vê ele todo assim, elegante, fala assim: eita rapaz, você tá arrasando, hein? Tá doido, olha. Aí como é que ele fica? Olha lá, já ficou. É só uma história. Isso porque é só uma história, olha lá. Aí fica todo,
E ele vem, chega na esquina, é outra moça que aparece. Olha, o pastor está elegante hoje, já bonitão, olha só. Aí pronto. Terceiro, mesma coisa. Quarto, mesma coisa. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, a mesma coisa. Quando termina a programação aqui, ele está saindo, alguém pega e fala assim, uma mulher chega e fala assim, rapaz, você está acabadão, hein? Que isso, cara? Você está parecendo uma uva passa, uma laranja que não tem mais caldo nenhum. Como é que ele vai se sentir agora? Adiantou nada, aquelas 9 inferências ou referências. Porque o discurso negativo sempre é mais forte, poderoso do que o positivo. É sempre. Então ele acaba se sentindo mal por isso. É a mesma coisa ali. E o povo ficou revoltado e de repente pegou pedras para atirar em Moisés. E quando eles pegam pedra para atirar em Moisés, acontece o que no santuário? Começa a fumegar. E uma voz surge lá no fundo: Moisés. E Moisés então vai e o povo fica apreensivo. E as pedras caem das mãos de todos. E Ellen White vai dizer que foram os anjos que tiraram as pedras das mãos do povo. E Deus falou assim: eu vou destruir esse povo. E Moisés de novo intercede por eles. Não, Senhor, calma lá. Aí Deus falou assim: tudo bem, só que tem uma coisa. Eu não vou destruí-los, mas uma coisa vai acontecer. Vai se cumprir o que saiu da boca deles. O que saiu da boca deles? Quem se lembra? Não, outra coisa. Ele disse: já que eles falaram que preferem morrer no deserto do que pela mão dos inimigos, então vai voltar todo mundo para o deserto. Vão andar em círculo 40 anos. Aí se cumpre Números 32, verso 11 e 12. Pode ler para a gente. Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque preservaram em seguir ao Senhor. Acima de 20 anos, quais os que entraram daquela geração em Canaã? Só Josué e Caleb. Então 40 anos se passou. 40 anos passou, já era. Josué e Caleb estavam com mais de 80 anos nesta ocasião. Eles entram em Canaã, derrotam os inimigos, dominam Canaã. Os gigantes fogem para as montanhas. Aí Caleb chega com toda a arrogância e soberba do mundo. Caleb chega e diz assim para Josué: ei, eu quero escolher o pedacinho da terra primeiro. Eu quero. Bom, você poderia pensar aqui: pastor, que arrogância é essa? Que soberba é essa? Ele está se achando no direito de escolher primeiro? Se acha melhor que os outros? Não, não é isso. Se você ler a história, simbólico, diz que é 5 minutos simbólico. Então, na verdade, Caleb está dizendo o seguinte: eu quero escolher primeiro, sabe por quê? Porque eu quero escolher a terra que ninguém vai escolher. Qual era a terra? As montanhas. Além de serem improdutivas, é lá que estão escondidos quem? Os gigantes anaquins. Corajoso bichinho, né? Com 85 anos de idade. Então, olha, quando você estiver na mesa comendo com alguém um pedaço de bolo, e você perceber que vai sobrar um pedaço de bolo, uma fatia, não coma correndo para pegar o pedaço, não. Deixa para o próximo. Né? Na verdade, não é assim que acontece, né? Quando é criança, a criança come correndo para pegar o outro pedaço correndo. O adulto é assim, ele come e fica pensando assim: será que ele não vai embora? Ou, na pior das hipóteses, por que ele não morre para poder pegar o último pedaço do bolo? Oh, amém, glória a Deus por isso. Então, e quem escolhe por último o pedaço de terra é Josué.
José deixa todo mundo escolher. Gente, o que sobrar aí, qualquer coisa que sobrar, deixa para mim. Escolhe vocês. Que espírito é esse de Caleb e de Josué? Não é verdade? Que espírito de homens segundo o coração de Deus também. Bom, amigos, a história segue. O tempo passa. Eu vou puxar aqui. O tempo passa. E agora nós chegamos no período em que o povo diz assim: nós não queremos mais o sistema teocrático. Nós queremos um rei. Porque eles começam a observar as nações vizinhas, as pagãs, e percebe que quem governa sobre eles são os homens, como eles. Eles dizem assim: nós queremos alguém semelhante a nós, que governe sobre nós. E Deus, como um bom cavalheiro, disse: tá bom, tudo bem. Então o primeiro rei que governa sobre Israel foi Saul, 40 anos. Assim, eu esqueci de dizer que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, sabe por quê? Para um ano para cada dia perdido dos espias dentro de Canaã. Agora Saul fica 40 anos no deserto, como rei. Depois vem Davi. Eu vou pular essa história, tem algo para ser comentado aqui, mas eu vou pular. E depois vem quem mais? Salomão, mais 40 anos. Bom, quando Salomão morre, ou está prestes a morrer, quando morre, o que acontece? Quem governa sobre Israel? O seu filho, chamado Roboão. Mas Roboão segue as tendências ruins do pai, porque Salomão havia entrado por uma vereda maldita. E o filho Roboão começa a querer seguir os desvalores do pai, a ruína do governo do pai, o caos do governo do pai. Então há uma convulsão entre as tribos, uma revolta, e 10 tribos se levantam e dizem assim: nós não queremos Roboão, nós queremos Jeroboão. Então um racha, uma divisão. Ao norte fica Israel, com 10 tribos, capital Samaria. Ao sul fica Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Jerusalém. Por causa da descendência caída dos filhos de Abraão, Deus precisou levantar um novo remanescente. Quem está com 1 Reis 11, verso 13? 1 Reis 11, 13. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Se você ler a partir do verso 5 ali, em diante até o verso 13, você vai ver a decadência de Salomão, a decadência do povo, o conflito entre as tribos, e agora Deus rejeitando essa descendência. E agora estabelecendo um novo remanescente. Segundo Reis 17, verso 7, verso 8, verso 18, verso 23. Segundo Reis 17, verso 7, verso 8, verso 18, verso 23. Estou terminando, viu? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. 18, né? 17? Não, 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Nada mais ficou, nada mais sobrou, a não ser a tribo de, verso 23. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de
de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até os dias de hoje. Deus então rejeita todo Israel, porque Deus foi rejeitado em sua aliança, e agora ele fundamenta os princípios da sua aliança através de uma tribo. Que tribo é esta? Judá. Então Judá se torna o quarto remanescente. Bom, meu tempo acabou. Amanhã a gente continua com o quarto remanescente em diante, tá bom? Então que Deus abençoe você e que você possa extrair lições dessa narrativa também. E o objetivo é a gente despertar credibilidade e confiança no remanescente atual. Por isso essa sequência. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua bênção até aqui. Que o Senhor continue conduzindo o nosso estudo, esses temas que estão sendo apresentados, de maneira que eles sejam também princípios para a nossa vida, que sejam temas que transformem o nosso coração e a nossa consciência. É para a tua honra e glória, Senhor, que pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém.